Orquestrei uma vasta conspiração para demitir um colega de trabalho, usando um perfil anônimo porque os detalhes são específicos e difíceis de mudar. Eu trabalhava em um centro de dados de um hospital, na equipe de operações de rede. Ficávamos fisicamente numa sala 24/7, ao lado dos servidores, para garantir que nada pegasse fogo, monitorávamos alertas e fazíamos coisas rotineiras como trocar fitas de backup. O trabalho era bem simples. Teoricamente, era um trabalho de tecnologia, mas havia pessoas que trabalhavam lá há anos, desde a época em que era preciso trocar papel da impressora e rodar um comando no mainframe da IBM. Era em hardware e software super especializado que era difícil de usar em outros lugares, então acabou virando um trabalho sem perspectiva de crescimento. E porque tinha gente que não entendia nada de tecnologia mesmo, não nos davam muita responsabilidade. Não dava para dizer para algumas pessoas que podiam mexer nos servidores e para outras não, então fomos nivelados pelo mais básico. Éramos um centro de operações de rede onde ninguém tinha permissão para mexer em nenhum equipamento. O mais básico possível, entende? Conheça minha nova chefe, Karen. Não é o nome real dela, mas com certeza é o espírito dela. Estava lá há mais de 20 anos e conseguiu o cargo só pela antiguidade. Ela era uma narcisista sociopata e uma das pessoas mais desagradáveis que já conheci. Logo depois que foi contratado, o hospital foi comprado por outro e os centros de dados foram combinados. Karen foi rebaixada para líder de turno e teve que trabalhar conosco na escala de 24/7. Ela era péssima no trabalho dela e nossas responsabilidades diminuíram muito. Não tínhamos autonomia para resolver nossos próprios problemas, porque tinha que ser um problema que a Karen pudesse resolver, e ela era preguiçosa e burra. Depois de alguns anos, foi promovido. No meu primeiro dia depois de anunciarem a promoção, ela disse: "Você vai fracassar." Na lata, bem na minha cara. Mas ela tinha uma arma poderosa em mãos, na burocracia do hospital. Como o lugar era sindicalizado, o hospital tinha uma política de demissão com justa causa em vez de uma política de demissão a qualquer momento, mesmo para funcionários não sindicalizados. Acho que isso é geralmente uma coisa boa. Mas nas bordas, criava situações ridículas em que era impossível perder o emprego, a menos que você realmente exagerasse, com repetidas violações ou aparecesse bêbado ou drogado. Tivemos alguém roubar equipamentos de computador e eles mantiveram o emprego. Era uma loucura. E a Karen estava lá há quase 30 anos. Então ela não seria demitida sem muito trabalho. Tudo bem. Ela era péssima no trabalho dela. Uma das coisas mais importantes do trabalho era monitorar um alerta que aparecia e tínhamos um procedimento para seguir para que alguns dados fossem processados. Se não fizéssemos isso, uma enfermeira não receberia os resultados de exames de laboratório. Então, em um caso, um alerta chegou, a Karen viu, e decidiu continuar navegando na internet. Por causa disso, um paciente da UTI cardíaca precisava passar por cirurgia e os médicos e enfermeiras que operavam o paciente não conseguiram obter o resultado do contagem de glóbulos brancos, eu acho. Não sou médico, só trabalho em um prédio com muitos deles. Algo muito perigoso para esse paciente, e o paciente morreu. E mesmo assim, não demitiram a Karen. A razão do RH, bem, não asterisco diretamente asterisco causou dano. Ela nem sequer se sentia mal com isso. Uma verdadeira sociopata sem alma. Geralmente sou muito a favor dos trabalhadores, mas há alguns empregos que você simplesmente tem que fazer. Eu estava tão irritado. Ela precisava sair. Eu mantive um registro de tudo que ela bagunçava. Não era implicância. Eram coisas que envolviam vida e morte de verdade. Advertência verbal, primeira advertência por escrito, segunda advertência por escrito, última advertência por escrito, demissão. Foi um desafio e preferia gastar meu tempo fazendo qualquer outra coisa, mas era o jeito que as coisas funcionavam. Então ela percebeu que podia manipular o sistema. Quando se aproximava do Armagedon no trabalho, demissão, ela dizia ao RH que estava sendo assediada, a pessoa que a estava assediando era diferente toda vez, o que acionava uma investigação obrigatória. Essa investigação levava cerca de 6 meses, não encontravam nada e tudo voltava ao normal. Mas essas advertências tinham validade de 6 meses. Então ela sempre conseguia recomeçar a contagem quando estava chegando perto do fim do prazo. Todos estavam impotentes. Nem mesmo o CEO, a chefe de TI, podia fazer nada a respeito por causa da burocracia. A Karen era uma ameaça e todo o departamento de TI tinha que interagir com a equipe do centro de dados, o que significava interagir com ela, e ela era universalmente detestada.
E ela tinha 20 anos até se aposentar e provavelmente duraria mais tempo que o fim do universo. Então tive uma ideia, e se, sob a desculpa de desenvolver habilidades relevantes para o século XXI, exigíssemos que todos que trabalham no centro de operações de rede passassem no exame NET+? Não é um exame difícil, mas também não é absurdamente fácil. Eu tinha quase certeza de que todos da equipe estavam acima do limite entre capaz de passar e não capaz de passar, exceto a Karen. Daríamos a todos títulos melhores, um aumento significativo no salário e a responsabilidade de lidar com mais equipamentos, o que era algo que todos desejavam desesperadamente. Então as pessoas poderiam sair do hospital com habilidades transferíveis e fazer outra coisa se quisessem, sem se sentirem presas. Passei 3 anos em reuniões com o RH, com o meu diretor, com o CEO, com o RH de novo. Reuniões de descrição de cargos que levavam 6 horas para ajustar pequenas palavras. Centenas de horas em reuniões. Um verdadeiro inferno burocrático. Você tem ideia do que é preciso para aprovar um aumento significativo numa usina de papelada burocrática como aquela? Mas os aumentos eram essenciais porque não seria justo pedir isso a eles. Passar num teste ou perder o emprego sem uma grande recompensa em jogo levaria à rebelião. E aí foi aprovado. Eu também incluí o requisito do exame na minha própria descrição de cargo. Era importante continuar sendo capaz de fazer o trabalho e não deixar minhas habilidades enferrujarem só porque fui promovido. Também significava que eu podia substituir as pessoas quando estavam de férias ou doentes. Além disso, eu também ganhei aquele aumento doce. Que ótimo que tudo correu bem! Fiquei nervoso, mas o plano fazia sentido e consegui transmitir isso. As pessoas se tornariam mais valorizadas no mercado de trabalho. O trabalho seria mais interessante. E o mais importante, elas ganhariam 20% a mais do que antes. E acho que realmente ajudou eu ter me dado a mesma exigência, quando eu poderia ter escolhido não fazer isso. O hospital pagaria pelo treinamento fora do local de trabalho. Eles continuariam recebendo o salário integral durante o treinamento, incluindo o diferencial de turno para o segundo e terceiro turnos. Pagamos por todos os materiais de estudo. Eu agendei 8 horas por semana para as pessoas irem para algum lugar tranquilo e estudarem. O próprio trabalho tinha muito tempo livre, então as pessoas podiam estudar, mas esse tempo também foi formalmente reservado. Pagaríamos pelo exame. E se alguém reprovasse, pagaríamos pela segunda tentativa. Tínhamos o prazo de 8 meses para passar no teste, então foi assim durante os 8 meses. Eu não queria que a Karen tivesse qualquer desculpa e de alguma forma convencesse o RH de que esse processo foi apressado ou injusto. Todos passaram na primeira tentativa, exceto a Karen. Ela não passou na segunda, nem na terceira tentativa a uma tentativa bônus. Karen, sendo a clássica narcisista, achava que tudo isso era de alguma forma sobre ela. Que isso era uma grande conspiração planejada ao longo de vários anos e centenas de horas só para se livrarem dela, e ela contava isso para qualquer um que quisesse ouvir. Sim, claro, Karen. Você percebe o quão insano isso soa, né? Nem tudo é sobre você, caramba. Bem, ok, neste caso é, mas ainda assim. Só eu e mais 2 pessoas sabemos disso. Lembro-me exatamente da hora e data em que dissemos a ela. Ela estava em negação profunda de que algo assim poderia acontecer. Ela achava que era invulnerável. Acredito que nunca alcançarei algo mais satisfatório em minha carreira. Normalmente, não sou do tipo que se satisfaz vendo alguém perder o emprego, mas ela era terrivelmente horrível, representava um perigo para os pacientes e eu já estava tão cansado de toda a baboseira dela. Eu me tornei um herói no dia seguinte após ela ser demitida. Fui para o escritório principal para uma reunião e as pessoas estavam me parabenizando como se eu tivesse acabado de ter um filho ou vencido uma maratona ou algo assim. Até o CEO. Eles estavam felizes por mim porque eu não precisava mais supervisionar a Karen. Mas, em minha fantasia, eles estavam me parabenizando por ter arquitetado esse plano elaborado. A moral no centro de dados também estava alta. Aprendemos coisas interessantes, alguns dos meus colegas conseguiram empregos melhores em outros lugares emoticon sorrindo, aqueles que estavam contentes em ficar puderam permanecer, e todos tínhamos mais dinheiro e segurança no emprego. E, como qualquer coisa poderia desencadear uma falsa reclamação de assédio da Karen, as pessoas estavam estressadas ao trabalhar com ela. Sua partida foi como um sopro de ar fresco. Os novatos ouviram histórias sobre a Karen e achavam que estavam exagerando. Mas não estavam.
Para resolver um problema muito importante e extremamente difícil, executei uma vasta conspiração no local de trabalho que melhorou a vida das pessoas com quem trabalhava, além de manter nossos pacientes seguros. Fazer a Karen ser demitida é a minha maior e mais difícil conquista, e não posso colocá-la em um currículo em lugar algum. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Comentários. 3 anos de burocracia infernal, isso aí é dedicação. Fiquei enojado ao saber que a morte de um paciente não foi suficiente para demiti-la. 3 anos só para as mudanças? Você tem a paciência de um santo. Quanto tempo você trabalhou com Karen no total? Cerca de 10 anos. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos clicando em uma das opções na tela. Até a próxima!